A paz do Senhor para a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Muito alegre, muito feliz, muito satisfeito de poder estar aqui com vocês nessa manhã, para nós adorarmos a Deus, buscarmos a Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus, que é muito importante também. Agradecer ao pastor Moacir pela confiança de nos conceder essa oportunidade, pois a responsabilidade, irmão, de transmitir a palavra de Deus, ela é muito grande, porque quem prega tem que viver o que prega, quem ensina tem que viver o que ensina. Amém? Eu quero, aproveitando vocês de pé aí, convidá-los a ler comigo, quem quiser com a sua Bíblia aí, livro do profeta Joel, capítulo 2 e o versículo de número 12. Joel, capítulo 2, versículo 12. Antes de Apocalipse, depois de Gênesis. Não, Antigo Testamento. Eu estou brincando. Apocalipse é o último, Gênesis é o primeiro, está entre os dois aí. Olha lá, Daniel, Oséias, acha aí Daniel, Oséias, vai chegar em Joel. Joel capítulo 2. Fechou? Depois de Oséias, Joel capítulo 2, versículo de número 12. Glória a Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Amém? Pode tomar assento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar também a igreja, me ajuda com o pastor Moacir, sua equipe aí, pelos temas propostos nesse retiro. É um retiro, né? Retiro espiritual. Pelos temas propostos nesse retiro: oração, adoração, jejum, que aqui nós vamos ministrar, a unidade da igreja, santidade, porque são assuntos, irmãos, são assuntos que estão em desuso nos púlpitos das igrejas. Você não vai mais ouvir falar nesses assuntos, sabe por quê? Porque esses assuntos, eles não dão ibope, eles não enchem a igreja, não chamam muita atenção, não são muito interessantes, porque são assuntos que cobram de nós responsabilidade, que cobram de nós compromisso. E hoje nós vamos estar estudando aqui sobre a importância do jejum na vida do crente ou para o cristão, se você preferir. Seja sincero, qual foi a última vez fora da sua igreja que você ouviu falar sobre jejum? Nem lembra, né? Pois é. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre santidade fora da sua igreja? Porque eu sei que lá o pastor Moacir ensina, porque a gente é da mesma linha. Pois é, são temas que estão sendo esquecidos, infelizmente, mas são temas de extrema importância para a igreja, de extrema importância para nós cristãos na nossa caminhada, e são temas sem os quais, são valores, são ensinamentos sem os quais nós não vamos conseguir chegar no céu de Cristo. Tem muita gente enganada por aí, achando que vai morar no céu, só se for no céu da boca da onça, lá da floresta, porque o céu de Jesus não é, porque o céu de Jesus não é bagunça, o céu de Jesus é coisa séria. E falando em coisa séria, jejum, a importância do jejum para o cristão ou na vida do crente. Mas a primeira coisa, didaticamente falando, vocês sabem o que significa jejum? O que é jejum? De uma forma bem simples para vocês compreenderem, jejum nada mais é do que a abstinência de alimento. Isso didaticamente falando, está numa linguagem bem simples. É abster-se de qualquer tipo de alimento. Isso é jejum. E o jejum bíblico?
Não é porque nós temos aquele jejum quando a gente vai no médico, o médico fala, ó, fica 12 horas sem se alimentar e tal, sem beber água, aquela coisa toda, sem se alimentar. Esse é um jejum natural. Mas e um jejum bíblico? O que vem a ser o jejum bíblico? É só a gente complementar. Jejum bíblico, abstinência total ou parcial de alimentos por um determinado período para nós nos dedicarmos única e exclusivamente a Deus e buscarmos a Deus. Deu para entender? Um linguagem bem simples. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero desmistificar alguns mitos aqui sobre o jejum. Que a gente ouve falar cada coisa a respeito de jejum. Tem crente que não sabe nem o que é jejum, tem crente que não sabe nem porque a igreja não ensina, a culpa às vezes não é dele, é a igreja que não ensina, tá certo? Então a gente se abstém total ou parcial, porque existem esses dois tipos de jejum, nós vamos ver daqui a pouco aqui na Bíblia, à luz das Escrituras. Total ou parcial de alimentos para nos dedicarmos única e exclusivamente a Deus. Por exemplo, a minha esposa, ela sabe quando eu estou de jejum ou quando eu vou jejuar, e eu sei quando ela está de jejum ou quando ela vai jejuar. Porque há um mito aí também, quando está em jejum você não pode falar, não pode não sei o quê, não pode dizer que está de jejum e tal. Mas eu comunico a ela antes, ou ela comunica a mim antes, e a gente entra no propósito, às vezes os dois juntos. Porque o jejum não pode faltar na vida do cristão. Então vamos lá, quais os tipos de jejum bíblico? Dentro da Bíblia, nós vamos encontrar dois tipos de jejum. O jejum total, onde a pessoa se abstém de todo e qualquer tipo de alimento, seja ele sólido ou líquido, tá? Não vai comer, não vai beber, nada. Ele vai estar se abstendo de todo e qualquer tipo de alimento. Ô Paulo, isso tem apoio bíblico que o senhor está falando? Porque tudo que a gente fala, a gente gosta de mostrar à luz das Sagradas Escrituras. Eu vou citar algumas referências aqui sobre jejum total. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Nós vamos ver quando Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos de Deus. Ele fica lá no monte 40 dias. 40 noites, o texto é claro, sem comer, sem beber nada. É claro que isso numa condição sobrenatural não se recomenda em ministério nenhum, a não ser que o cara seja doido, né? Em igreja nenhuma que crente fique mais de 3 dias em propósito. Pelo menos no nosso ministério não recomendamos mais do que isso. 3 dias sem, no caso do jejum total, tá gente? Mais de 3 dias, porque senão você vai trazer debilitações para o seu corpo. E o seu corpo, afinal de contas, na verdade, é o que mesmo, hein? Templo e morada do Espírito Santo. Então esse corpinho que Deus te deu tem que ser bem cuidado e bem tratado. Hein? Ele não pode ser de qualquer jeito, levado de qualquer jeito. Ele tem que ser bem cuidado, bem tratado, assim como você cuida da sua casa onde você mora, né? Ok? Esther, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ver ali, mais uma vez, Israel cativo de um império, no caso aqui o Império Persa, porque desobedeceu a Deus, deixou de andar nos caminhos do Senhor, deixou de fazer a vontade de Deus, e a Bíblia diz que Deus corrige e castiga a todo aquele a quem Ele ama. Por isso Israel foi novamente parar no cativeiro. E lá Satanás arquitetou um plano para destruir o povo. E a rainha Esther, convoca todo o povo por 3 dias que façam jejum e uma oração de consagração e se santifiquem por ela para que ela possa falar ao rei. Mas lá na frente nós vamos dar detalhes sobre esse episódio. Atos, capítulo 9, versículo 9. Nós vamos ver ali Saulo, o apóstolo Paulo, que se converte a caminho de Damasco. Ele cai, ele tem uma grande visão, fica cego temporariamente. E enquanto ele não entende o que está acontecendo, ele está orando e jejuando, buscando a Deus, se abstendo de todo e qualquer tipo de alimento. Jejum parcial. Daniel, capítulo 1, versículo 8 e versículo 12.
depois vocês conhecem a história, e depois de Daniel, capítulo 10, versículo 3, também fala de um outro jejum parcial, onde ele se abstém de determinado tipo de alimento, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele, porque ele sabia que aqueles banquetes, aqueles manjares, aquelas comidas deliciosas que eram postas ali oferecidas ao rei, aos convidados do rei, elas eram na verdade também oferecidas aos ídolos. E isso traz uma mensagem para nós nessa manhã, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Principalmente vocês que são jovens, eu estou falando com vocês só porque eu também sou, pela graça de Deus, nós somos o primeiro vice-presidente da Umadem. Umadem é a União da Mocidade das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, no Amazonas. São quase 5 mil jovens que nós tomamos de conta, sob a nossa responsabilidade. Então, principalmente vocês, muitos e muitos pratos surgirão, muitos e muitos convites virão, mas lembrem-se, vocês são de Deus, consagrados a Deus. O jejum, inclusive, para isso, para nos ajudar a nos consagrarmos a Deus. Amém? Qual a duração de um jejum? Uma vez me perguntaram isso aí. Gente, de que adianta você estabelecer um propósito com Deus? Hoje eu vou jejuar de 6 da manhã a 6 da tarde. Mas ficar toda hora no relógio olhando a hora, foito para a hora passar. Toda hora no celular, foito para a hora passar. 12 horas de jejum, mas só está se abstendo de alimento. Mas não está orando, não está lendo a Bíblia, não está louvando, não está adorando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que conta para Deus, gente, o que conta para Deus não é o tempo de duração do seu propósito. O que vai contar para Deus, o que importa para Deus é a qualidade do teu propósito. É a qualidade do teu jejum. Do que me adianta passar 12 horas passando fome, porque isso não é jejum, é passar fome. Não é melhor passar 4, 5, 6 horas, mas ali no Senhor. É outra coisa. A gente falou aqui que jejum é abstinência total ou parcial de alimentos, onde a gente se dedica única e exclusivamente a Deus. Não tem WhatsApp, não tem Facebook, deixa o bichinho lá tocar, entendeu? Não tem coleguinha da rua, não tem namoro. Para quem é casado, não tem namoro, não tem beijo na boca, não tem nada disso. É tempo exclusivo e dedicado única e somente a Deus. Então, qual é o tempo de duração? É com você e Deus. Senhor, são 6 horas. Senhor, eu vou de 6 até meio-dia. Mas que faça um jejum, que apresentemos a Deus um jejum de qualidade. Porque o que conta para Deus, repetindo, reforçando, não é o tempo que você vai ficar em jejum, mas a qualidade daquilo que nós temos para oferecer a Deus. Quer ver outra coisa? Quando a gente... o pastor Moacir é da área da música, eu também sou da área da música. Aí a gente vê muita gente assim, tem gente que é um excelente artista, ele bota a mão no peito e Senhor, eu te amo, te amo, te amo. As lágrimas caem, mas é pura emoção, é só naquela hora ali. Porque quando o pastor precisa, não pode contar. Quando a obra está precisando, ele não pode ajudar. Quando tem uma missão a ser feita na igreja, ele não pode ir. Tem culto na igreja, mas ele prefere ficar esparramado, ele ou ela, esparramado no sofá com o controle remoto na mão, passando por tudo quanto é canal, por tudo quanto é programação, às vezes programação até imprópria, né? Salmo 101, versículo 103, ele diz lá, não porei coisa má ou coisa imunda, depende da tradução, diante dos meus olhos, né? E o culto lá, hoje é culto de doutrina, culto de ensino, hoje é culto de oração, não vou não. Mas isso é porque ama a Deus. Imagina se não amasse. Então, o que conta para Deus é a qualidade. Deu para os irmãos entenderem? Por isso, quando a gente chega no culto, a gente coloca o celular para vibrar ou até mesmo desliga, a gente dobra o nosso joelho, entrou no santuário, dobra o nosso joelho, ora a Deus, e são 2 horas de culto dedicada única e exclusivamente a Deus. Amém? Amém. Outra pergunta que me fizeram a respeito de jejum. Remédio quebra jejum? O que é que vocês acham?
remédio quebra jejum. Quem está tomando medicação, uma vez ou outra, tudo bem, mas quem toma medicação permanente, por exemplo, diabético, ou a pessoa que tem problema de pressão, todo dia tem que tomar medicação. Remédio quebra jejum? Não. Lembra que nós falamos o que é jejum? Jejum é abstinência de quê? Remédio é alimento? Remédio é medicação. E além do mais, você vai estar cuidando bem do templo do Senhor. Então, não crie esse mito na sua cabeça. Remédio nunca quebrou e nunca vai quebrar jejum. É verdade que quando eu estou de jejum ou jejuando, eu não posso falar para ninguém. Vocês já ouviram isso? Não, está no propósito, não pode falar para ninguém, é segredo, é mistério. Você que é crente antigo, gente que é crente antigo, lembra desse folclore, desse mito que tem nas igrejas? Que quem está em jejum não pode falar para ninguém. Aí deixa eu te perguntar, você está jejuando, como é seu nome? Thalita, você está jejuando, Thalita. Aí o pastor Moacir chama para tomar um café, você e sua família, vamos lá tomar café na minha casa. Aí você diz, não pastor, não posso tomar café agora não. Aí ele, mas por que tem? Vai fazer essa desfeita? Não, pastor, não pode. Vai fazer essa desfeita, menino, com o teu pastor? Não, pastor, não posso, pastor, não posso. Mas por que não pode? Não gosta da minha comida? Porque ela aprendeu, eu estou usando aqui um exemplo, tá? Porque ela aprendeu que quando está em jejum não pode falar. Besteira, irmão. Não, pastor, é porque eu estou em jejum. Aí quebrou o jejum, por favor. Antigamente tinha muito isso no nosso meio. E se mentir? Não, pastor, não estou. Está mentindo. João 8,44 fala que o pai da mentira é o diabo. O que não pode, Mateus capítulo 6, anote aí. Mateus capítulo 6, versículo 16 até o 18. O que não pode é ficar, quando está em jejum, ficar com cara de pobretão, de tristão. Pode ser. Deixa eu falar, quando jejuar e não te mostrar, você tem que lavar seu rosto, fazer sua barba, mostrar que está feliz, mostrar outra coisa que muita gente acha que mulambice, sabe andar todo mulando? Ele acha que é sinal de santidade. Lá na igreja tem uns obreiros que eles colocam a gravata, mas não quer fechar o botão. Aí o nó da gravata fica aqui embaixo. Aí eu falo, ou tira ou coloca a gravata direita. Ou tira ou coloca a gravata direita. Porque não pode estar maltrapilho. Então quando a gente estiver jejuando, não pintar o cabelo, a barba por fazer, a roupa toda, é simplicidade e humildade. Não, isso não é simplicidade, isso não é humildade, isso é mulambice mesmo, isso é mulambento. A mesma coisa no jejum, não é para a pessoa acha que quando está em jejum tem que estar triste. Quando está em jejum só pode cantar em de oração, não pode cantar vem com Josué lutar em Jericó, que é mais agitadinho um pouquinho. Então isso tudo é mito. Isso tudo é folclore. O que você não pode é fazer também tem o outro extremo. O que você não pode também é fazer propaganda. Ei, estou no propósito. Estou de jejum até meio-dia. Eu vou jejuar amanhã o dia todo. O que você não pode é fazer isso. Porque o texto, a referência que eu dei para vocês aí, fala sobre a gente fazer em oculto. E em oculto Deus está vendo e vai te abençoar. O versículo 18, finalzinho do versículo ele vai. Tá? Também não é para fazer alarde, também não é para fazer propaganda, mas se te perguntar, não vou tomar um café com não, não posso não, porque hoje eu estou no propósito. Muito obrigado, quem sabe na próxima. Amém? Amém. Vamos lá. Jejum é sacrifício? Olha, sim, jejum é sacrifício, mas não deve ser um sacrifício penoso, sofrido. Jejum é um sacrifício prazeroso. Deu para entender? Porque a gente quando vai lá para Coríntios 9,6 diz assim, que Deus ama o que dá com alegria, mas a gente só se liga na espécie, no monetário, no valor financeiro, no dinheiro. Mas não é só dinheiro, irmão. Quando a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, está falando do teu culto também, da tua adoração, da tua oração, porque tem crente que chega na igreja, eu chamo lá de oração T-Flash, já viu? Isso é porque os pastores estão olhando. Aí chega lá na igreja, chega os que trazem Bíblia, outros nem trazem, chega na igreja, faz assim, E meu irmão, eu não sei que oração é essa, pelo amor de Deus. Deus ouviu um negócio desse?
Deus recebeu um negócio desse? Esse camarada orou. Porque orar é invocar, é chamar. Ele orou. Hã? E olha lá, às vezes ainda faz o sinal da cruz. Então, jejum, gente, é sacrifício sim. Mas ele tem que ser um sacrifício, como nós já dissemos, prazeroso. É sorriso estampado no rosto. É buscando ao Senhor. É dando glória a Deus e aleluia. Rosto limpinho, bem lavado, bem arrumado. Se for sair, se for para consagração, se for para o culto ainda, mais ainda então, né? Porque somos filhos de Deus. Deu para entender então, gente? Não é aquela coisa... eu sabia que eu não tinha que fazer 12 horas, 6 horas, para com isso, Deus não recebe isso, Deus não se agrada disso, isso não é de Deus, é o que a Bíblia chama de sacrifício de povo. Outro tipo de jejum que não agrada a Deus, como nós já falamos aqui, é o jejum que é feito para aparecer. Vocês lembram de uma história na Bíblia de 2 homens? Um fariseu, se não me falar a memória, é Lucas 18. Um fariseu e o outro publicano. Aí o fariseu chega: Senhor, eu oro não sei quantas vezes por dia, eu jejuo não sei quantas vezes por semana, eu dou o meu dia, não sou como esse fariseu aí. Esse tipo de jejum para aparecer, para se enaltecer, para se engrandecer, para se promover, isso não agrada a Deus. Isso também é sacrifício de fogo. Jejum, também não é só para pedir. Tem gente que acha, eu vou entrar no propósito para Deus abrir a porta de emprego. Eu vou entrar no propósito para Deus libertar minha família. Não tem nada de errado nisso não, tá? Mas jejum não é só para petição. Jejum não é só para pedir. Por exemplo, quem já jejuou, que é normal a gente dar culto e ação de graça. Mas quem já ofereceu a Deus aqui um jejum a Deus em ação de graça por vitória, por bênção alcançada, por bênção recebida? Normalmente as pessoas creem que jejuam para pedir, mas na verdade o objetivo principal do jejum é consagrar. É nos aproximar de Deus. Salmo 73, versículo 28, o salmista Davi fala assim: porque para mim, olha só, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo dele, mais ele se aproxima de mim, né? As distâncias se encurtam, ficam menores. Eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Quanto mais nós nos aproximamos um do outro, mais íntimos um do outro nos tornamos. Quanto mais íntimo um do outro nos tornamos, mais nos conhecemos. Quanto mais nos conhecemos, mais prazerosa fica a nossa relação. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho prazer de dobrar o meu joelho para orar a Deus e falar com Ele, porque eu estou próximo dEle, Ele está próximo de mim, eu tenho certeza que Ele está me ouvindo e eu sinto a presença dEle. O crente que se aproxima de Deus, ele tem vida vitoriosa. Não precisa comprar Bíblia de batalha espiritual e vitória financeira, mas tem Bíblia de todo tipo. Não precisa estar fazendo certos apelos que andam fazendo por aí no meio das igrejas, nos programas evangélicos. É só se consagrar, é só buscar a Deus. Porque quanto mais, repito, quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele se aproxima de nós. Então vamos lá. Jejum é quebrantamento de coração, alma e espírito. O jejum, gente, é para nós nos quebrantarmos diante de Deus. Senhor, sou pó, sou cinza, nada tenho, nada mereço, porque graça é isso, favor não merecido. Esse negócio de abre a boca e profetiza aí, porque você é filho de Deus, você é príncipe, e o que você profetizar vai se cumprir na vida do teu irmão. Profetiza aí, porque tu é boca de Deus na terra.
Falando de intimidade, eu vou para a Bíblia e vejo lá um dos homens mais íntimos, Isaías, o profeta. Ele não se achava a boca de Deus na terra. Ele se classificava como homem de impuros lábios. Outra coisa, esse negócio de que eu vou dizer, que eu vou profetizar, vai acontecer, porque as palavras têm poder, a palavra tem poder, a palavra de Deus, irmão. A Bíblia diz, primeira epístola de São João 5,14, que esta é a confiança que nós temos nele, de que se lhe pedirmos alguma coisa, ele, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a sua vontade, nos ouve. Esse nos ouve no sentido de nos atende. Esse negócio de determinar, dar ordem, determine hoje a vitória. Quem sou eu para determinar a tua vitória, pastor moço? O que eu posso fazer é orar, Deus, Senhor, abençoa teu servo, dá graça, dá vitória. Eu não sei o que ele está precisando, mas o Senhor conhece as necessidades dele. Deus, derrama a tua bênção, a tua vitória, a tua prosperidade no ministério, na família, na casa do teu servo. Isso eu posso fazer e devo fazer. Então, o jejum é para a gente se quebrantar, é para a gente se humilhar diante de Deus. Porque se você parar para meditar, a gente vai ver que realmente é por isso que o apóstolo Paulo falou: o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Se a gente dá mole, irmão, Romanos 8 fala sobre a luta da carne contra o seu homem interior, o seu ser interior, ou seja, do corpo, a carne, né? Contra a alma e o espírito, porque assim o homem é formado de uma substância material e outra substância imaterial, que em conjunto a alma e o espírito, ou seja, é o ser interior, é o homem interior. E a carne a todo instante está militando contra o espírito, e o espírito a todo instante está tentando resistir aos anseios, aos desejos e aos apelos da carne. A carne quer ir para um lado, o corpo quer ir para um lado, a alma e o espírito quer ir para o outro. É mais ou menos assim para você entender, ó. A carne ela está plantada, ela está pautada, ela está mirando o que está nesse mundo, o que está no plano horizontal. E a alma e o espírito ela está focada no plano vertical, ou seja, no mundo espiritual, buscar a Deus. E o jejum, importância, agora já estamos entrando no tema proposto, dos focos do jejum, um dos objetivos do jejum é matar a carne. Não literalmente falando, matar o corpo, mas os desejos, os anseios. Romanos 8,14 diz que, Romanos capítulo 8, ele fala que os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. E no versículo 14 ele diz assim, ó: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então, para que eu ande em espírito, porque depois você vai ver lá em João, uma coisa vai puxando a outra. Depois você vai ver lá em João 4,24, a Bíblia fala que Deus é o que? Espírito. E Ele está à procura de verdadeiros que o adorem e em verdade. Não é na carne. Oh, glória. Tem que ser no Espírito. Mas para fazer as coisas pelo Espírito, a carne tem que estar morta. E o que é que mata a carne? Oração, jejum, leitura da palavra. Vou perguntar, posso perguntar? Quem aqui é aluno da escola dominical? Não foram todas as mãos que levantaram, mas eu vou te dar um conselho. Dizem que se conselho fosse bom, não se daria. Isso é provérbio satânico, diabólico, né? Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia fala que conselho é coisa boa. Os bons conselhos. Provérbio 15:22, ele fala assim, ó: onde não há conselhos, os projetos saem vãos, ou seja, não dão em nada. Mas onde há conselheiros, eles se confirmarão. Então, matricule-se, procure o superintendente da escola dominical. Estou te falando isso porque nós somos superintendentes da escola dominical também, pela graça de Deus. Procure o superintendente da escola dominical da sua igreja e matricule-se e se alimente da palavra. Uma coisa vai puxando a outra. Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca, ou que vem da boca de Deus. Mas como é que meu corpo vai estar forte? Como é que minha alma, o meu espírito vai estar forte se eu não oro? A minha oração é a oração T-Flash, como vocês acabaram de ver. A Bíblia fica aberta lá na estante, ou naquele móvelzinho da cabeceira da cama, como é que chama aqui? O criado mudo, só pegando poeira. E tem crente, o que tem de crente supersticioso? A Bíblia aberta no Salmo 91, ou aberta no Salmo 23. Ó, irmãos, a Bíblia sempre vai ser Bíblia.
A Bíblia sempre vai ser palavra de Deus. Até mesmo depois do arrebatamento da igreja, ela continua sendo palavra de Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa, ela só vai ter efeito a partir do momento que você tirar ela da estante, tirar do criado mudo e colocar no coração. E começar a viver o que a Bíblia nos ensina. Aí ela vai surtir efeito na minha e na tua vida. Glória! Vamos lá? Por que devemos jejuar? Tem um texto lá na igreja, né? Por que devemos jejuar? Porque o pastor manda. Por que devemos jejuar? Não é porque o pastor manda. Por que devemos jejuar? Porque é bíblico. Por que devemos jejuar? Porque é uma ordenança bíblica. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou o evangelista Paulo, Ministério de Madureira, Campo 3, meu pastor presidente é o pastor Benedito Nunes Pinheiro. Então, eu sou assembleano roxo, sou pentecostal, gosto de muito do poder, sou batizado pelo Espírito de Deus pela misericórdia do Senhor, mas eu quando estava vindo para cá e antes eu estava meditando, nós vamos trazer para vocês hoje, gente, eu acredito que tenha sido assim no decorrer, porque os temas propostos puxam para esse lado, uma pregação didática, de ensinamento. Porque fogo é bom? É. Pentecoste é bom? É. Falar em línguas estranhas é bom? É maravilhoso. Mas tudo isso sem conhecimento bíblico não é o mais importante. Não é o aconselhável. O poder de Deus tem que vir acompanhado de conhecimento bíblico. Sabe por que tem muito crente hoje? Lá no Rio de Janeiro a gente não vê muito isso não, mas aqui em Manaus a gente vê muito adventista do sétimo dia. Né? Sabe por que tem muito adventista hoje? E muito testemunho de Jeová hoje, dando de 10 a 0 e muito crente, porque eles estudam a Bíblia deles, comem a Bíblia deles, o testemunho de Jeová, inclusive a Bíblia dele é diferente da nossa, eles se debruçam, eles ficam procurando texto, sabe, para nos encurralar. E eu já vi um monte de crente apanhando, literalmente apanhando, biblicamente falando, desses segmentos religiosos. Sabe por quê? Porque não lê Bíblia. Outra coisa, outra importância do jejum. E eu falei quanto o jejum nos aproxima de Deus. O intérprete, gente, da palavra, o maior intérprete da palavra, o mais perfeito intérprete da palavra é o Espírito Santo. Tem texto que a gente lê, o apóstolo Paulo fala disso, que são textos de difícil compreensão, de difícil interpretação. Tem coisa que a gente às vezes lê e não consegue entender. E eu estou falando para você, eu já li a Bíblia toda 4 vezes e eu estou indo para a 5ª, para a graça de Deus. E aí a gente se consagra, a gente dobra o joelho, a gente busca a Deus, a gente se aproxima de Deus, aí o Espírito Santo traz a luz da revelação. Está vendo outra importância do jejum? Nos ajuda a entender, a compreender melhor os textos bíblicos. Então olha só, a mensagem ela é didática mesmo, ela é de ensinamento. Devemos jejuar porque é bíblico, porque é uma ordenança divina. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Enquanto muito crente, pastor Moacir, muito crente tem preguiça, tem vergonha de jejuar, tem outros que eu já vi. Jejum não, parece até que tem nojo. Aí nós estamos falando da palavra de Deus, né? Você vai lá para o livro do profeta Jonas, capítulo 3. Aí você vai ver lá que, enquanto tem crente que não quer jejuar, pastor Moacir, até ímpio jejua. Nós vamos ver que o profeta Jonas ele é enviado à cidade de Nínive, capital do império da Síria, né? E Deus, por sua infinita graça e misericórdia, resolve resgatar aquele povo daquela podridão onde ele se encontrava, daquela escravidão de pecado. O profeta Jonas não queria, Deus teve que tratar com ele, para ele poder chegar naquela cidade e ali anunciar o juízo de Deus. Quando o rei daquela cidade, ele toma conhecimento do juízo de Deus, o que ele faz? Ele convoca todo o povo. Interessante, gente, aquele povo não era crente, aquele povo não era judeu, aquele povo não eram os filhos de Jacó. Mas quando eles ouvem falar do juízo de Deus, ele convoca todo o povo e
todo o povo rasga-se as suas vestes pomposas, se veste de vestes simples, e todo o povo vai buscar ao Deus de Jonas, que estava lá anunciando, buscar o Deus de Jonas, o Deus de Israel, em jejum e oração. E agora? Até quem não é crente jejua. Vou dar outro exemplo para vocês aqui. E já está chegando no Brasil, não sei se vocês têm conhecimento disso aí. No Brasil, eu já vi lá em Vitória, no Espírito Santo, não sei se vocês têm conhecimento desse assunto, mas já chegou no Brasil a igreja de Sete, a igreja de Satanás. Eu conheço algumas pessoas, eu conheço inclusive um dos sacerdotes. Ele mandou até, esse dia eu estava com foto aqui no meu WhatsApp e tudo da igreja dele lá. São Gonçalo já tem? Lá na terra do pastor Moacir. Já tem. E vocês sabem o que eles estão fazendo? Um colega meu, ele estava me contando de um pastor muito famoso, eu não lembro agora o nome do pastor, que ele ouviu um testemunho desse pastor, e esse pastor estava no avião. Então ele foi oferecer um folheto para um rapaz que estava do lado. O rapaz recusou aceitar o folheto e disse que era satanista e que as igrejas de Satã, os seguidores desse segmento aí, estavam jejuando para Satanás derrubar os pastores. E a arma que eles estavam usando era a arma da sedução e do adultério, da prostituição, para derrubar pastor. Enquanto a gente não quer saber de jejum, o ímpio está jejuando, o satanista está jejuando e até os animais estão jejuando. Pelo menos na época de Daniel, os leões jejuavam. Eu não sei se você sabe, mas quando se sabia que alguém ia a julgamento, alguém ia ser condenado a jogar na cova dos leões, esses leões eles ficavam dias sem comer. Para quê? Para que quando a pessoa fosse atirada lá dentro não sobrasse nem os ossos. Então os leões ficavam em jejum, ou seja, até animal jejuava. E a gente com preguiça de jejuar, eu não vou nem perguntar, mas eu vou perguntar, mas não precisa responder. Qual foi a última vez que você se consagrou a Deus em jejum e oração? Mas vamos lá. Devemos jejuar porque é bíblico, devemos jejuar porque é o imperativo de Deus, é uma ordem. Eu conversava aqui com o irmão, não é um convite, não é um apelo. Eu vou repetir o tema que nós lemos aqui, o versículo. Olha, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Convertei-vos, ou seja, o verbo está conjugado na forma imperativa, na forma de ordem. Não é se eu e você quisermos, não é ao nosso bel prazer, sabe? É uma ordenança do Todo-Poderoso para as nossas vidas. A igreja primitiva, ela tinha um hábito de jejuar. Quando a gente estuda a história da igreja primitiva, quando a gente lê a história da igreja primitiva, no livro de Atos, a gente fica maravilhado com a história da igreja primitiva. Por quê, irmão Paulo? Porque os cegos viam, porque os mudos falavam, porque os surdos ouviam, porque as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Por falar nisso, eu fiquei muito feliz. O pastor Mocinho falou que teve uns 4 aqui, 6 batizados com o Espírito Santo. Isso é coisa rara. Isso é coisa rara no meio evangélico hoje. Crente sendo batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque hoje a gente está dando muita vazão hoje para certo tipo de entretenimento dentro da igreja, esquecendo do espiritual. Muita gente hoje só quer saber de pular, gritar e dançar. Para a direita, para a esquerda, e para a frente, e para trás. Então, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade... Mas não dá vontade de orar, dá? Não dá vontade de jejuar, dá? Não dá vontade de ler Bíblia, dá? A música não fala disso, fala. Eu não digo louvor, não é música mesmo, porque louvor, a palavra louvor quer dizer elogio. Salmo 47, versículo 7, ele fala, olha, louvai o Senhor de toda a terra, mas louvai com inteligência. Não é todo tipo de música que eu estou falando, que eu sei do que eu estou falando, porque eu sou músico. Não é todo tipo de música a título de gospel, de evangélico, que vai ser colocada dentro da igreja, não. Uma coisa vai puxando a outra. Então, voltando, a igreja, a gente fica maravilhado com a história da igreja primitiva, porque a gente via as almas se convertendo. A gente via os milagres acontecendo.
O que está acontecendo no nosso meio hoje? Quando eu digo nosso meio, eu digo igreja evangélica no mundo. O que é que está acontecendo no meio do povo de Deus hoje? O povo de Deus hoje não quer mais saber de Bíblia. O povo de Deus hoje, eu estou sendo até repetitivo, mas tem que ser. O povo de Deus hoje não quer mais saber de oração, não quer mais saber de consagração. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, lá da minha igreja. Todo sábado tem consagração de manhã. A consagração começa às 8 da manhã. Aí você chega lá, meia dúzia de ovelhinha, meia dúzia de irmãozinho, de irmãzinha. Mas se tiver um retiro como esse aqui, o pastor disse assim, ó, só vamos sair cedo, 6 horas o ônibus já está na porta da igreja aguardando os irmãos. 5h30 da manhã, já tem, eu sei porque a gente vê isso lá. 5h30 da manhã já tem gente na porta da igreja, para quê? Para garantir um lugar na janela. Na janela do ônibus. Quer garantir um lugar na janela, mas não está preocupado com o lugarzinho dele lá no céu. Porque quem está preocupado com o seu lugarzinho lá no céu, busca Deus, ora, medita, jejua, vai para a consagração, vai para a escola dominical, frequenta culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. Estão ensinando os crentes hoje essa famigerada teologia da prosperidade, né? Estão ensinando... Não, Paulo, prosperidade está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. O modelo bíblico de prosperidade eu apoio, prego e ensino. Mas o modelo antropomórfico, ou seja, o modelo do homem, o modelo de teologia de prosperidade do homem, que está sendo ensinado em cima dos púlpitos da maioria das igrejas, eu discordo. Estão ensinando os crentes hoje a serem materialistas, pensar só naquilo que é daqui da terra. Quando você vai lá para o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o 3, ele vai dizer, ó, ora, se já estás mortos com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Sabe por quê, irmão? Vai ficar tudo pro anticristo. Estão ensinando os crentes a serem materialistas, estão ensinando os crentes a serem egocêntricos. Sabe o que é isso? Centrados em si mesmo. Ele só está preocupado com o bem-estar dele. Ele só quer saber dele. Nós estamos vivendo nas igrejas hoje, meu irmão, um negócio de ser assim, um por todos, cada um por si, Deus por todos. Quando não é assim que a Bíblia ensina, a Bíblia diz que ó, quão bom e quão suave é. E vocês aprenderam isso aqui, não aprenderam? Durante esse retiro? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é cada um por si, Deus por todos. A tua alegria é a minha alegria. A tua dor é a minha dor. A tua vitória é a minha vitória. A tua tempestade é a minha tempestade. Se você está sofrendo, eu também estou sofrendo. Mas por quê? Porque nós somos um só corpo. Quando a unha está encravada, inflamada, todo o corpo sente, todo o corpo fica incomodado. Quando você tem uma dorzinha na cabeça, todo o corpo fica incomodado. É ou não é? Então o teu problema é o meu problema. A tua dificuldade é a minha dificuldade. Mas também a tua bênção é a minha bênção. A tua vitória é a minha vitória. Isso é evangelho. E o jejum, que é quebrantamento, nos ensina isso, nos ajuda a compreender isso. Vamos lá. Mais um objetivo do jejum. Abra sua Bíblia aí, quem trouxe. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, vai falar aí do rei Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Tem obreiro aqui, obreiro, pastor, presbítero, evangelista, missionário, diaconisa. Você, senhor, se prepara aí que Deus vai falar com nós agora, viu? Mais conosco. Porque Tiago 3 fala que a quem muito é dado, né? Quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Agora, prepara as costas, meu irmão. Prepara o lombo. Nós vamos ver que o rei Josafá, ele convoca... Lê para mim aí quem achou o texto, que esse é capítulo 20, versículo 3, que eu não lembro de cabeça esse texto. Leia por gentileza. E o rei Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E o rei Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. 30. Não. 3.
Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Todo o reino. Josafá temeu e propôs no seu coração buscar o Senhor. Mas para isso ele fez o quê? Convocou todo o povo. Agora que pega para o nosso lado. Nós, liderança. Já viu aquele negócio que tem muita igreja que é errado? Principalmente da liderança? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. A mesma coisa às vezes com os filhos, né? A gente quer cobrar dos filhos, mas não dá exemplo. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Os filhos, eles podem fechar o ouvido dos conselhos, mas os olhos deles vão estar sempre abertos para o exemplo. Na mesma coisa a igreja. O rei Josafá convoca o povo, mas o rei Josafá foi o primeiro a estar lá. Não adianta convocar a igreja, não adianta ensinar a igreja se eu não estou na frente. Verdade. Liderança, que é a nossa matéria que a gente dá lá no trabalho, liderança não se impõe, sabe? Eu quero assim, e eu estou mandando, eu sou sacerdote. Liderança não se impõe, liderança não é na marra, liderança se conquista, como irmão Paulo, com a força do exemplo. Eu mando fazer, mas eu faço para que você veja como é que faz, e faço para te ajudar a fazer. Você vai me ajudar, e você vai ajudar ele vai ajudar ela vai ajudar ela. Quando a gente vai ver, o corpo todo está unido, não tem brecha para Satanás entrar. Ele fica procurando brecha, buraco, mas ele não encontra, porque o povo está fechado, o povo está unido, a liderança se faz presente. Aí o diabo não tem brecha, meu irmão. Aí ele tem que bater em retirada. Glória a Deus. Tem um açúcar, uma marca de açúcar, não sei se aqui em Manaus tem. União. O slogan dele, a propaganda dele é: a união faz açúcar, não é? A união faz açúcar. Tem um provérbio popular que diz que a união faz a força. E tem um provérbio que eu vou dizer para vocês aqui agora, que me desceu aqui agora, é: a união do povo de Deus traz poder. União do povo de Deus traz conquista. União do povo de Deus traz milagre. União do povo de Deus traz presença de Deus. Traz unção de Deus. Traz milagre de Deus. Oh, coisa gostosa, irmão, é a presença de Deus. Oh, coisa gostosa é a gente saber que está reunido no lugar e que a Trindade se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. A gente, eu, pastor Moacir, esqueci o nome. Aqui é Rodolfo, é? Conheço como Hermínio, mas aqui é Rodolfo. Eu, irmão Rodolfo, presbítero Rodolfo, né? Pastor Rodolfo, pastor Moacir, por força, só nós três, da força nós três. Por força do nosso ofício, do nosso trabalho, a gente viaja muito. Conhece muitos lugares, visita vários países. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não troco nada que vi, nem do que vivi, nem do que participei, pela presença de Deus. Às vezes, né, a gente chega em um lugar, assim, aqueles castelos, aquelas coisas de outro mundo, a gente fica maravilhado, tira foto. Mas eu não consigo sentir nesses lugares o que eu sinto numa igrejinha simples, humilde, às vezes é só o telhado. Um dia desses vamos pregar no interior aí, eu não sei nem o nome do Purupuru. Eu não sei mais nem para que lado fica, eu sei que eu fui. É de lá? Sua mãe é de lá? A senhora conhece Purupuru? Então, amado, o Ministério de Madureira chegou lá. Nós estamos com 4 igrejas lá para honra e glória do Senhor Jesus. Era você pregando e os mosquitos entrando na boca. Era pregando e engolindo mosquito. Era pregando e engolindo mosquito. Ele falou que ela estava rouco. Não aguentava mais falar. Mas pregando e engolindo mosquito. Oh, coisa gostosa. Depois, várias e várias almas para o Senhor Jesus. Jesus curando, operando o milagre. O mosquito não me impediu de sentir a presença de Deus naquele lugar. Barro, sujamos o pé de barro, o carro foi barro puro, mosquito, carapanã, a gente sentava, essas cadeiras aqui é tapada, né? Mas as de baixo, as de lá não tinha, tinha uma brecha, o carapanã vinha por baixo quando tu sentava.
Você pensará que não, o mosquito, pum, aí o irmão pensava que você está assistindo a presença de Deus. Mas era um mosquito te picando, mas dando glória a Deus, dando aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. E o que isso faz? É a união. União do povo de Deus no seu propósito. E jejum faz isso, nós já vamos ver. Então, confirmando, a presença da liderança é de fundamental importância. O jejum também serve para nós nos humilharmos diante de Deus. Obrigado. Nos humilharmos diante de Deus. Eu vou dar só as referências que estiver anotando, depois você explicar por causa das horas. Esdras capítulo 8, versículo 21. Vamos só ler o Salmo 35, versículo 13? Bora ler? Por favor, Rodolfo. Pastor Rodolfo. Salmo 35, versículo 13, e eu vou comentar aqui Esdras capítulo 8, versículo 21. Salmo 35, versículo 13. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. 35, 13, é? Não, 35, 13. Estou errando todas. É a idade. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu ser. Olha aí que remédio maravilhoso quando a gente está angustiado. É o jejum. Então o jejum, ele serve para nós nos humilharmos diante de Deus. Esdras capítulo 8, versículo 21, nós vamos ver aí o sacerdote. Ele era sacerdote e era escriba do povo judeu. O povo judeu passou 70 anos na Babilônia, cativo. Lá, ele desaprendeu o idioma, não falava mais o hebraico. Eles desaprenderam os 10 mandamentos, que na verdade não eram 10, eram 613, que toda a Torá, toda a lei judaica são 613. Eles desaprenderam como é que cultuava a Deus, sabe? Eles desaprenderam inclusive, como eu já falei aqui, eles desaprenderam inclusive a própria língua. Aí, olha o perigo, um assunto vai puxando o outro, hein? Olha o perigo de muita convivência com quem não é crente, amizade com quem não é crente, compartilhando suas coisas com quem não comunga a mesma fé, quem não professa a mesma fé que você professa. Tem gente que diz assim, não, eu sou mais amigo do meu vizinho do que dos meus irmãos da igreja. Alguma coisa está pegando. Porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Alguma coisa está errada. Ou a tua igreja está toda em pecado e você é o cara, né? Alguma coisa errada tem. Que história é essa que eu me dou melhor do que com o vizinho que não é crente do que com meus irmãos da igreja? Não me desculpa, eu esqueci de botar para travar, para vibrar. Então, alguma coisa tem. Então, o povo, de tanto contato, de tanta comunhão com os persas, com os babilônicos, desaprenderam isso tudo. Então, Esdras, inclusive de jejuar, pastor Mano. Esdras, quando que o retorno foi feito em 3 turmas, mas a turma que voltou com Esdras, ele vai novamente, ele era sacerdote e escriba, ele reúne todo o povo. Isso aqui que o pastor Márcio tem feito com vocês esses dias. Ele reúne todo o povo, mas não é para pular, mas não é para dançar, não é para namorar. Ele reúne o povo todo para reensinar a lei do Senhor. Ele reúne o povo todo para reensinar o povo como se adorar e servir a Jeová novamente. Ensina a lei novamente. Ensina, inclusive, aí vocês vão ver lá o texto, está escrito, ele convoca todo o povo a buscar a Deus em jejum e oração para que Deus lhe desse caminho direito. Ou seja, buscando a Deus, para que Deus iluminasse os seus caminhos, lhe mostrasse a sua vontade, lhe mostrasse os seus desígnios, os seus planos para o povo de Israel. Glória a Deus.
E é isso que vocês estão fazendo aqui esses dias, buscando a presença de Deus, buscando direção de Deus, buscando o caminho direito de Deus, porque é assim que crente tem que andar. Nós já falamos isso aqui em Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Glória! E mais uma vez, nós liderança. Aonde estava Esdras? Na frente. Vamos lá. Outro objetivo do jejum é arrependimento e confissão de pecado. Quem estiver anotando a referência está em Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2. Arrependimento e confissão de pecados. Nós falamos que o regresso do cativeiro se deu em 3 turmas. A outra turma agora volta com Neemias. Neemias voltou um dos primeiros. Quando Neemias chega lá, ele se depara com aquele quadro horrendo. O templo destruído, a cidade queimada, os muros derribados. Uma tristeza que só a cidade que Davi tinha escolhido, né? Para construir, para que seja o coração, digamos assim, do reino. A capital da adoração a Deus, pastor Moacir, a capital mundial da adoração a Deus, que um dia, isso é escatologia, que um dia vai ser. Todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações e de todas as eras virão a Jerusalém para confessar e adorar o Senhor. Mas isso é coisa de escatologia, isso é muito mais para frente. Então Neemias se condoeu da situação. E a história é cumprida, mas na verdade aqui ele convoca o povo trabalha, agora a cidade está reconstruída, reformada, o templo não tinha aquele glamour todo, mas estava lá erguido novamente, as muralhas estavam erguidas, tudo pintadinho, vamos supor, a grama cortada, piso lavadinho, é tudo ok, tudo bonitinho. Mas ainda estava faltando uma coisa. Ainda estava faltando arrependimento e confissão de pecado. Deus. E às vezes, irmãos, a gente que anda muito por aí, a gente sabe disso. A gente entra em igrejas tão suntuosas, templos tão bonitos, carrões, mais carrões, pastor Moacir parados na porta. Às vezes nós estamos tão bonitos e tão bonitas, né? Cabelo bem arrumadinho, com gel, aquela coisa toda, unha feita, né? Vestidão bonito, ou aquelas irmãs daquele cocão que eu acho muito bonita, naquele esporte bonito, aquela coisa toda, aquela gravata brilhosa, sapato brilhando, aquela coisa toda. Estamos lindos e bonitos, perfume da Natura é nada, perfume é francês, comprado ali em Tabatinga, né? Aquele importado, aquela coisa toda, cheiroso, lindo, perfumados e perfumada, por fora está uma beleza, mas por dentro está faltando arrependimento e confissão de pecado. Eu vou logo te avisando, eu não vim aqui para julgar ninguém, eu estou apenas transmitindo para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu quero que vocês saibam de uma coisa. A gente, pastor Moacir, que prega a palavra, sabe disso. E nós a espada corta 2 vezes, a gente sofre 2 vezes. A gente sofre quando recebe e sofre quando transmite. Porque quando recebe, Deus fala conosco, a gente, Senhor, eu preciso me corrigir, me enquadrar nisso. E quando transmite, a gente lembra de novo. Verdade, Pai. Que precisa também. E a gente apanha 2 vezes. E a gente é corrigido 2 vezes. Mas em tudo glorificamos ao nome do Senhor. Porque Deus corrige e açoita a todo aquele a quem Ele ama. Xarabandova nabachuri coma nabachova. Então Neemias, ele teve essa compreensão. Tá tudo lindo e maravilhoso, mas o que mais importa para Deus é o que vem de dentro. E se por dentro não tiver limpo, se por dentro não tiver arrumadinho, não tiver santificado, pode cantar bonito, pode tocar bonito, pode pregar bonito, mas para Deus não tem valor. Então Neemias, ele tinha essa consciência, e ele faz o seguinte: olha, tá tudo muito bonito, a festa tá bonita,
A cidade está bonita, mas falta arrependimento e confissão de pecado. Então ele convoca todo o povo, e todo o povo de joelho dobrado agora vai se arrepender do que fizeram no cativeiro, vai confessar os seus pecados. Olha, irmão, é coisa maravilhosa. O Salmo 51, versículo 11, o salmista Davi, e depois nós vamos ler o 17, o salmista Davi, quando ele peca, ele tem consciência tão grande do seu pecado, e todo pecado, irmão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, mas todo pecado, à luz da Bíblia, tem perdão, quando a gente confessa de coração. O salmista Davi, ele tinha consciência do que havia feito. Todo pecado tem perdão, exceto o que eu já falei, mas perdão tem, mas tem também as consequências. Perdoar, Deus perdoa, mas também tem as consequências. Nós vamos ver que dali para frente a vida de Davi foi uma desgraça só. Até na hora dele morrer, ele enfrentou problema. Lá em cima do leito, ele estava com dificuldade com os filhos por causa do grande pecado que ele cometeu. Ele tinha consciência disso. Aí no versículo 11 ele fala: Senhor, não retire de mim o quê? A minha coroa, o meu séquito, o meu trono, o meu reino, o meu ouro. Não, o que Davi tinha de mais precioso era o Espírito Santo da vida dele. E ele falou para mim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Glória a Deus. Jó capítulo 34, versículo 14 e 15, se não estou enganado, eu sei que é no capítulo 34, mas o Jó, ele fala assim: se ele, ou seja, se Deus se virasse contra nós, pusesse o seu coração contra nós e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria e morreria. Eu sou pó, eu sou cinza, pastor Moacir, eu não mereço nada, mas a graça de Deus me alcançou. Não sou melhor do que você, a graça de Deus te alcançou também, e eu não vivo mais sem o Espírito de Deus na minha vida. Glória a Deus. E Davi tinha essa consciência. Não retire de mim, Senhor, o que eu tenho de mais precioso. Não retire de mim o teu Espírito. Olha a importância do jejum. Quanto mais a gente ora, mais busca, mais jejua, mais íntimo, mais chegado do Espírito Santo, mais considerado do Espírito Santo a gente fica. Aleluia. E a boa notícia é que você vai lá para o versículo 17, aí no mesmo salmo, aí Deus contempla o coração de Davi, a sinceridade dele. Aí Deus fala assim: olha, Deus usa a boca dele para falar: há um coração quebrantado, porque jejum é para isso, é quebrantamento, né? Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Pequei, falhei, errei, mas me prostrei, me humilhei, quebrantei meu coração para Deus, me arrependi, larguei e deixei. O Espírito Santo é minha companhia, o Espírito Santo é meu amigo, o Espírito Santo está na minha vida, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos encerrando. É até 10 horas, né? Para a gente encerrar aqui, Esther capítulo 4. O jejum serve para unir o povo. Versículo os textos básicos é o versículo 13 e o 16. Todo mundo conhece a história. Vocês, o povo de Deus, conhecem a história. Israel, mais uma vez, por desobediência, estava agora cativo, preso. Mais uma vez, irmão Paulo, mais uma vez, porque quando você lê o livro de Juízes, o que Israel mais fez foi aprontar. O que Israel mais fez foi ser cativo dos outros, foi ser vassalo, cavalo dos outros povos, foi ser escravizado pelos outros povos. Então, mais uma vez agora, a história se repete. Agora Israel de novo, escravizado, Império Persa. Satanás sempre teve o objetivo de destruir Israel. Por quê? De varrer o povo de Israel da face da terra. Porque ele sabia que daquela nação viria o Salvador da humanidade, viria o Salvador da raça humana, Jesus Cristo. Ele sabia, ele queria exterminar aquele povo. Então ele trama um plano através de um dos principais príncipes da corte do rei Artaxerxes, tal do Ramã.
E o Ramã trama agora, vou encurtando a história, para destruir o povo. Quando Mardoqueu, que era primo, mas bem mais velho, primo da rainha Esther, né, que era o nome persa dela, mas na verdade o nome hebraico era Hadassa, né, com H, Hadassa era o nome dela, o nome persa Esther. Ele era primo dela. Quando eles vão para o cativeiro, ele passa a tomar conta dela. Então tem aquele concurso lá, vocês conhecem a história, ela vai parar no palácio. Quando ele fica sabendo da história que o povo, que o rei fez um edito lá, uma lei que todo o povo de Israel iria morrer, ia ser exterminado, aquela coisa toda, ele leva o caso para prima, está acontecendo isso, isso e isso. Aí vocês vão ver aí no versículo capítulo 4, se não me falha a memória, no versículo 13, versículo 16 também. Ele fala, olha, primo, convoca todo o povo. Todo o povo. Vocês prestaram atenção? Todo é todo. Tem gente que acha, pastor Moacir, que é só as irmãs do ciclo de oração que tem que orar. Tem gente que acha que é só as irmãs do ciclo de oração que tem que estar na consagração. Tem gente que acha que é só o jovem que tem que estar no culto de jovem. A minha briga lá na igreja é culto de senhora, só está o departamento de senhora. Culto dos senhores, só está o departamento do senhor. Culto das crianças, só as crianças. Ei, onde é que fica, ó, quão bom e quão suave é? Onde é que fica uma coisa? Pedir ao Senhor que possa morar no seu templo por longos e longos. Aí tem culto na segunda. Qual é o dia de culto lá, pastor? Terça, quinta e domingo. Mas só vai o domingo. Isso é... Oh, meu Deus, você tinha botado esse negócio aqui pra zerar. É que eu não sei mexer nesse negócio. Eu troquei com meu filho. Eu não sei mexer nesse traço direito, não. Isso é coisa da época de vocês aí que são novos. A gente que é mais velho. Na minha época, na nossa época, não tinha nem computador. Era aquela máquina... Tec. Aí hoje em dia me dão um computador, eu fico no estreito também. Então, onde eu estava? No jejum da Esther. Tá vendo como é que é ruim? Corta a ligação. Então a Esther convoca todo o povo. E ela pede pro primo, olha, 3 dias. E outra coisa, na cultura, né, do jejum, tanto no povo de Israel, como no povo árabe, a cultura deles é de 6 da manhã a 6 da tarde. É o jejum deles. E à noite eles vão fazer suas refeições. Tá? Mas nesse dia, agora Esther ela faz o seguinte, olha tio, de dia e de noite. Jejum total, tá? Não come e não bebe nada. E outra coisa, titio, primo, eu tô pedindo pro senhor colocar o povo em jejum, mas eu também, nós líderes, eu e minhas, como é que dá o nome? Eu tinha as criadas dela lá, eu e minhas criadas também vamos estar no propósito. Não é convocar a igreja, é nós pastores e nosso corpo ministerial, de joelho dobrado, buscando a presença de Deus pelo povo e com o povo. E uma coisa que me chama a atenção, quando a rainha Esther toma conhecimento da situação, ela lembra logo de quê? Jejum. Irmão, só se fala daquilo que se conhece, Rodolfo. Eu não me meto com essa parte de eletricista porque eu não falo, porque eu não conheço nada, mas os irmãos é expert nessa área. Eu não me meto na área do pastor Moacir, que eu não sei nada da área dele. Eu só falo daquilo que eu tenho conhecimento. E Esther lembra justamente do jejum. Será que mesmo na Pérsia, mesmo no cativeiro, mesmo no palácio do rei, ela mantinha as tradições que ela aprendeu com papai e mamãe, ela mantinha as tradições que ela aprendeu lá no meio do povo de Israel. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, não importa onde você estiver, na escola, no colégio, na faculdade, no clube, na rua, no trânsito, no trabalho, seja crente, seja crente, seja crente! A gente estava falando de identidade, você tem uma identidade, não se misture. Não se misturar não é ser mal educado, pastor, mas eu gosto muito sempre de falar isso aqui. Tem gente quando passa pelo ímpio, tem até clama assim, sangue de Jesus tem poder. O camarada dá bom dia pra ele, é mal educado. Não, por que não, irmão? É ímpio, sangue de Jesus tem poder.
Não cumprimenta o ímpio, mas vê Big Brother, vê novela. Se o Flamengo for jogar, ele perde o culto para assistir o jogo do Mengão, do Vasco também. Mas não cumprimenta o ímpio. Ei, não se misture, quer dizer, não compactuar das mesmas obras, não fazer as mesmas coisas, não viver o que eles vivem. Mas contato social, meu amigo, tu é ser humano, o ser humano ele é sociável. Uma vez criticaram Jesus porque ele estava na companhia de quem não devia. Nós estávamos falando sobre isso. E Jesus falou, olha, importa o quê? Quem é que precisa de médico? São ou os doentes? Agora esteja onde você estiver, brilhe. 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 Deixe a luz de Cristo. Porque quando a gente olha para o céu, agora não, mas à noite quando a gente olha para o céu, a gente vê o céu todo estrelado, as estrelas brilhando, não é verdade? Mas na verdade a maioria das estrelas não tem brilho próprio. Exceto as estrelas de quinta grandeza, tipo o Sol, essas coisas. Mas as estrelas, a lua que você vê brilhando, ela não tem luz. Ela simplesmente, vocês estudam sabem disso, ela simplesmente reflete a luz de quem? Do Sol. O Sol bate na lua, o Sol bate nas estrelas e elas refletem a luz dela aqui para baixo para nos iluminar. Assim somos eu e você. Esteja onde estiver, fazendo o que estiver fazendo, reflita a luz de Cristo. Deixa a luz de Cristo iluminar aqueles que estão à tua volta e faça a diferença. E vou repetir, não seja esquisito, seja diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E lá estava Esther, primo, convoca o povo, bota o povo em jejum, nós vamos orar, nós vamos jejuar e Deus vai dar vitória. Resumindo a história, já vai dar 10 horas. Mal o povo começa a jejuar, nem bem no primeiro dia, Deus já começa a trabalhar. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus, se tem coisas que Deus não resiste, como o salmista já falou, coração quebrantado e contrito, um povo de joelho dobrado diante da presença de Deus, né? Um povo que invoca, que chama o nome do Senhor, que anseia, que deseja pela presença de Deus. Irmão, o coração de Deus se abre, Deus desce do céu na terra, Deus se mistura conosco, Deus está junto. Aí ele começa a trabalhar. Ei, meu povo já está jejuando, vou começar a trabalhar. Mal o povo começou a orar. Ei, gente, quando a gente começar a orar mais, quando a gente começar a jejuar mais, nós vamos ver a glória de Deus muito mais ainda na nossa vida. E agora vocês vão ver que na continuação do texto lá, pastor Maci, o rei não consegue dormir. Já era Deus trabalhando. O rei não consegue dormir, Deus não deixa o rei dormir, o rei fica acordado. Aí o rei fala assim, faz o seguinte, me traz as crônicas dos reis que vieram antes de mim aí, que eu quero ler a história dos reis. Aí ele começa a ler o livro. E lá estava escrito de um tal de Mardoqueu, que descobriu uma conspiração para matar o rei Artaxerxes. Aí o rei, rapaz, agora eu estou lembrando. No outro dia, ele manda chamar seu séquito, aí nessa hora vem chegando Ramã. Ele fala assim, Ramã era um dos principais dos príncipes da corte, do império, 127 províncias. Ramã, o que se fará ao homem que descobriu um plano para matar o rei? Rei, eles pensando que estava falando dele, né, do Ramã, esse homem, o senhor tem que pegar o seu manto, que o senhor se veste, colocar nele. O senhor tem que pegar a sua coroa, o seu cavalo, o cavalo real, montar nele, pegar o principal príncipe da corte e destilar com ele em praça pública, dizendo assim, assim deseja honrar o rei a todo aquele que agradar ao rei. Boas palavras, Ramã. Hoje mesmo agora não cai nenhuma palavra que saiu da tua boca. Pega Mardoqueu, primo da minha esposa aqui, da minha preferida, e faz isso com ele. Deus já estava trabalhando. Isso é trabalhar de Deus. Isso é milagre de Deus, porque a igreja estava em ação. Não é só orar, irmãos, é ação. Se a gente ficar de braço cruzado, nada vai acontecer. Se a gente não buscar, nós não vamos ser batizados com o Espírito Santo. Se a gente não avançar, a gente não vai para lugar nenhum. É redundante isso, é claro. Tem que ter ação. Quando a gente age, Deus trabalha. Glória. E resumindo a história,
Agora você veja, a situação era complicada, a situação era difícil. Era o maior império da terra, pastor Moacir. Eram 127 províncias, mais ou menos para você entender, mais ou menos como é no Brasil. O Brasil são 26 estados, é isso? 26 estados, 26 estados e um Distrito Federal. O Brasil é imenso, é gigante, mas o Império Persa eram 127. Praticamente as 5 vezes mais do que o nosso Brasil. Olha só, o império mais bem preparado, mais bem fortificado, mais bem armado, agora estava destinado a destruir Israel, mas a igreja estava de joelho, a igreja estava de oração, a igreja estava em jejum. Deus tocou no coração do rei. E eu quero finalizar aqui. Se a gente dobrar nosso joelho, se a gente orar, se a gente se consagrar, porque consagração, jejum é isso, é consagração. Vocês vão ver lá, Josué capítulo 3, versículo 5, Josué, outra vez, a liderança de frente, ele convoca todo o povo, e diz o que para o povo? Olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de nós, ou no meio de vós. Então, se a gente se santificar e se consagrar, Deus vai operar maravilha nas nossas vidas. E quando tudo parecia que o povo ia ser exterminado, vocês conhecem a história, eu quero encerrar por aqui. Deus toca no coração do rei e concede um meio do povo se livrar daquele julgamento que iria exterminar o povo de Deus da face da terra. E finalizando, não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o coração que você quer que Deus toque, mas se a gente agir, Deus vai trabalhar. Se a gente buscar, Deus vai responder. Eu não sei qual é o teu problema e a tua causa, mas busquemos ao Senhor enquanto podemos o achar, e maravilhas nós vamos ver acontecer na nossa vida. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o povo, em nome de Jesus. Pastor Moacir. Glória a Deus.